Olá, boa tarde, caros amigos da TV Aberta. Hoje vamos falar sobre amor, paixão e sexo. O conferencista do Congresso Espírita FESP 2017 é Alberto Almeida, que veio de Belém do Pará. Nós vamos assistir essa magnífica palestra, assim começando o programa Um Sentido para a Sua Vida. Queridos amigos, a nossa alegria incomparável, trazendo um toque de açaí para dentro de São Paulo. Deus é amor, é a afirmativa mais abrangente, enquanto proposta conceitual que existe dentro da nossa história universal, na proposição de João, evangelista, à época em que viveu com Jesus. Por isso, Américo Falcão haveria de dizer: se o amor ama de todo, sobe aos céus ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Efetivamente, nós vivemos momentos que exigem definição, coragem e disponibilidade no enfrentamento dos conflitos para exercer a experiência da amorosidade, que surge como quando nos estados que viviam a opressão da Segunda Guerra Mundial, Ed, um garoto, experimentava no campo de concentração a morte que se lhe avizinhava como uma experiência quase que determinante, a carência de alimento, as condições inóspitas, a ausência de humanismo qualquer e a crueldade faziam daqueles que eram os prisioneiros vítimas da própria insânia do nazismo da época. Assim sendo, Ed, aquele garoto, vislumbrava a sua sobrevivência quando, num dado momento, olhando para além do campo, para além do arame farpado, daquele que apresentava a eletrificação dividindo o campo da cidade normal, ele viu uma jovem, uma garota. Era uma menina que deveria ter mais ou menos o seu mesmo tamanho e ano, pela disposição física. Era Meg, que guardava uma maçã vermelha na mão e experimentava. A ousadia de poder lançar a maçã por sobre o aramado na direção do garoto, que tomando a maçã era como se tomasse a própria vida, porque alguma porção de nutriente favorecia uma longevidade maior ao prisioneiro do campo. Foi um momento extraordinário, porque foi um toque de olhar entre dois garotos, numa situação absolutamente adversa. Assim, no dia seguinte, Ed, quando voltou ao campo, ansiava encontrar a mesma oportunidade. E assim estava, lá a menina do outro lado, novamente com uma maçã, para projetá-la ato contínuo na sua direção. Quando a situação se fez, no seguir dos dias, mais oportuna, ele se aproximou e começaram a trocar algumas palavras, que logo cederam a um grande silêncio, quando Ed se aproximou do aramado e disse para Meg: amanhã não volte mais aqui. Eu mudarei de campo. Virou-se e saiu andando sem olhar para trás. Diante de grandes perdas, quando experimentamos grandes dores, notadamente aquelas que envolvem o apartamento pela morte física, pela desencarnação, nós não ousamos sequer olhar para trás. Tal é a emoção que se assoma na nossa alma. Ela divisou o garoto que seguiu firme, levando a última maçã.
Efetivamente, no dia seguinte, o garoto não comparecia mais ao campo. Tinha sido transferido por um comboio a um outro campo. 16 anos depois, nos Estados Unidos, após o encerramento da Segunda Guerra, lá estava Ed, com um grupo de estrangeiros conversando, e alguém do seu lado lhe perguntou: aonde você estava por ocasião da Segunda Guerra Mundial? Ele disse: eu estava dentro de um campo de concentração. Você estava? Sim. E você? A jovem que estava do seu lado disse: eu estava de fora, e eu jogava maçã para um garoto que estava dentro. Eu era do mesmo top que ele. Ele olhou para ela e disse: esse garoto disse um dia que ele não voltaria e que você não deveria mais comparecer trazendo as maçãs? Ela disse: sim. Como é que você sabe? Ele disse: é porque eu sou esse garoto. Ele ergueu-se, ela ergueu-se, e eles se abraçaram demoradamente. Ele então, olhando, lhe disse: eu perdi você de vista, mas sempre acariciava nos meus sonhos as maçãs vermelhas, que me acompanharam como sendo a esperança de poder sobreviver ao campo de concentração. Agora que eu reencontrei você, você quer casar comigo? Como se faz hoje na balada? Toma-se algumas e logo, diante de alguém, propõe-se acasalamento, pelo menos por uma noite, ou por um dia. Ela disse: sim, eu quero. Pasmem, eles casaram. São encontros que só a divindade pode avaliar, essas circunstâncias sincrônicas, esse sincronismo que há em a natureza. E não é possível decifrar esses enigmas se não se olhar pela janela da providência divina e da reencarnação. Uma lei universal que nos entretece a possibilidade de entender as dinâmicas existenciais do ser, quais a do amor, da paixão e da sexualidade. Doutra feita, nesse mesmo ir e vir que a humanidade faz, eu fora procurado por uma senhora que, vindo de uma outra localidade, bem distante de Belém, procurava ajuda para uma problemática que lhe estava assolando a alma e que ela não obrigava a experimentar, superá-la sem uma ajuda profissional. E por isso, fizeram uma movimentação longa saindo da sua cidade, para manter o anonimato do seu problema, porque ela tinha receio que, naturalmente, isso pudesse tomar conotações mais graves. E, diante da sua fala, ela trazia um fenômeno de apaixonamento. Bem casada, de repente, ela vira-se apaixonada por um homem sem que nem porquê. Uma paixão dessas que brota como que do nada, que ela, nada obstante, tivesse o conhecimento espírita, não conseguira equacionar, enquadrar, para poder colocar em algum lugar aquele sentimento que irrompeu, porque irrompeu de forma inconsciente. E, como parceiro, percebeu a sua movimentação um pouco entrona, ou seja, de que ela estava se projetando para ele, também espírita, teve a ética de fazer um movimento de contenção e resguardou-se para impedir que aquela aproximação perigosa pudesse causar algum dano, não só para a relação deles, mas, sobretudo, para a relação das famílias envolvidas, já que ele era um homem casado, muito bem casado, como ela, tinha filhos. E num dado momento, quando ela percebeu essa resistência, sem entender porquê, até porque ainda não tinha se dado conta que estava apaixonada, ela sentiu um movimento de rejeição, de ruptura, de abandono, e em casa começou a fazer uns transes sonambúlicos. Acordava durante a noite e projetava-se sobre os objetos na expectativa de cometer o suicídio. Após ser trazida para seu estado de vigília, de consciência desperta, ela dava-se conta
de que estava querendo se matar e, sem confessar ao esposo o seu drama, percebia que aquele transe estava relacionado àquela relação de abandono, porque, eticamente, ela jamais sairia do seu lar para estabelecer uma relação extraconjugal. Mas ela não dava-se conta de que estava apaixonada. Ela ficou fixada apenas no movimento de resistência, de abandono do parceiro, que não era abandono, era uma atitude de cautela, de reserva, de cuidado, que ele tivera, percebendo numa relação a dois, próxima de trabalho, de que aquela aproximação era uma aproximação que tangenciava o desequilíbrio. Assim sendo, ela, sem buscar, sem ter a possibilidade de resolver o problema, buscou a solução. E foi ao meu encontro. E, no processo do manejo terapêutico, ela fez uma imersão profunda no seu inconsciente e mergulhou numa experiência incrível, quando ela se via acasalada com ele, numa relação harmoniosa, naquilo que se pode dizer o espaço perfeito. O esposo ao piano, ela encantada pelo romantismo com que o esposo lhe conferia, tocando-lhe música, a relação amorosa de profundidade, e uma criança de 7 para 8 anos, uma menina, que trazia o encanto para tornar aquela relação a dois mais feliz ainda. Num dia, o esposo, ao sair, não voltou mais. Fora assassinado numa emboscada. Ela teve a notícia de que ele tinha sido assassinado e entrou naquilo que psicologicamente se chama de estado de choque. Perdeu o contato com a sua lucidez e voltou a si na cena de celebração do sepultamento do corpo. Ela via-se e o via fora do corpo às proximidades do caixão. Ele, num olhar entristecido, algo angustiado, dizia: o nosso amor é para a vida eterna. O nosso amor é para a vida eterna. Havia naquele olhar um misto de tristeza e de angústia, naturalmente. Uma desencarnação súbita. Naturalmente que aquele espírito, nada obstante tivesse recursos internos, não estava recomposto, mas, em sendo percebido por ela, disse-lhe o que lhe estava na alma. Ela entendeu aquele aceno como a possibilidade de poder manter o seu encontro com ele pós-morte. Todavia, porque não conseguisse superar a possibilidade do luto, ela engenhou o suicídio e, num dado momento, valendo-se das circunstâncias que ela mesma adrede preparara, valeu-se do veneno, tomou para sair do corpo ao encontro da pessoa amada. Apaixonada que estava ainda por ele e agora dominada pelo fenômeno da tristeza e do processo depressivo que insidiosamente tomava campo do seu psiquismo. Viu-se fora do corpo, numa situação dramática, quais aquelas que acontecem com as pessoas que se suicidam. E sofreu, até que foi apanhada, cuidada, levada para uma instituição de socorro, e uma jovem lhe dispensava atenções que favoreciam o seu processo de recuperação. E nela, sempre a frase recorrente: aonde está o meu grande amor? Porque eu via o encontro dele, e a jovem atendia-lhe, mais lhe ouvindo e dizendo algumas palavras que lhe pudesse trazer algum conforto, mas ela insistia: aonde está o meu grande amor? Eu não fiz mal a ninguém, eu não prejudiquei ninguém, eu vi ao encontro dele e ele, aonde está? E insistia. À medida que ela foi se recuperando, especialmente dos fenômenos gástricos, que se repetiam em função do suicídio no mundo espiritual, perispiritualmente, ela ficou como que estacionada num dado momento. E aqueles que se dedicavam à sua melhora e o seu tratamento, resolveram fazer uma intervenção e levaram-na para encontrar o seu grande amor, que motivaram o seu suicídio na busca de um reencontro.
E quando ela vai ao encontro do parceiro, ela tem um choque, porque ele estava reencarnado e estava adulto. E não a reconhece naturalmente, porque estava em faixas energéticas diferentes. Ela fica frustrada, decepcionada e quer se matar de novo, como se uma vez não fosse suficiente. Teve uma recrudescência de piora, e os amigos espirituais, compassivos, lhe internaram no novo corpo físico em função dos seus créditos. E lhe favoreceram com uma família amorosa, cujos pais lhe dedicavam atenção, consolo e tratamento, porque era uma criança sempre muito triste, mas doentinha, especialmente do aparelho gástrico, e, quando crescera a juventude, mantinha aquele ar melancólico, sempre procurando alguém sem encontrar. A resistência dos transtornos gastroentéricos fazia com que aquela experiência fosse mais dolorosa, e o amor dos pais era a medicação que aos poucos ia silenciando aquele sofrimento. Galgando a idade adulta, como não encontrasse esse grande amor que ela procurava, ela se entreteceu de se entregar às ordens religiosas e foi atuar com os mais necessitados, doando aquele anseio de encontro para doar o seu amor para as pessoas mais desfavorecidas. E mais ou menos com 30 e poucos anos, ela faleceu de um processo gástrico relacionado ao seu suicídio. Saiu do corpo, guardando agora grande alívio, serenidade. Tinha feito uma longa jornada no mundo espiritual, depois na nova encarnação, e agora voltava para o mundo espiritual melhor aquinhoada, com melhores condições, e agora com melhor possibilidade de compreender a situação. O benfeitor lhe alinhavou a explicação para o seu drama e disse-lhe: veja que a paixão que você entreteceu na alma, na existência anterior, ela lhe propiciou um grande vão no seu processo evolutivo. Porque você, achando que era amor, pensou só em si e valeu-se do egoísmo para superar, na tentativa de superar, uma ausência, esquecendo de tudo e de todos, porque aquela reencarnação era uma reencarnação que estava programada, um fenômeno expiatório. O seu esposo deveria falecer, se não fosse assassinado, seria de um incidente ou de uma outra forma. Você viveria a viuvez para caldear os sentimentos e apurar as emoções. E como essa experiência ia ser muito dolorosa, um espírito que lhe ama muito decidiu reencarnar como âncora e nasceu como uma filha, para que no momento azado lhe servisse de apoio, a fim de que você superasse o processo expiatório e conseguisse ir adiante. Mas você, dominado por um pseudo-amor, entregou-se ao egoísmo, viu a sua própria necessidade apenas, entregou a sua filha aos seus pais, na sua cabeça, mas você esqueceu que os seus pais já eram idosos, e com a morte do genro, eles ficaram apáticos, sofridos, e com o seu suicídio, eles desencarnaram de desgosto, e a sua filha ficou órfã. Essa era o desenho que se estabeleceu para aquela senhora que agora entendia os transes sonambúlicos, a busca do suicídio como a alternativa de poder lidar com a ruptura, com o distanciamento, porque o esposo do passado era hoje o amigo do presente. O amigo do presente não lhe rejeitara, ele não a abandonara, ela interpretara à luz do seu inconsciente profundo. Ele apenas fizera uma barreira ecológica, estabelecera fronteiras que não deveriam de modo algum ser desrespeitadas, sem que isso pudesse levar a risco aquela relação. Mas ela, dominada por um conteúdo psicológico conflitivo, ainda não de todo resolvido, reinterpretou aquela situação como abandono, conectou-se ao abandono anterior e agora num transe sonambúlico, agenciada por espíritos que queriam detoná-la,
projetava-se, na tentativa de, projetando a cabeça nos objetos, pudesse encontrar no suicídio a solução para o abandono de agora. Agora, dominando todo esse conteúdo, ela conseguia ter uma compreensão da dinâmica profunda de que, efetivamente, ela estava apaixonada pelo amigo e de que o amigo não a rejeitara. A rejeição era uma interpretação equivocada dela à luz da sua experiência encarnatória anterior. Agora ela entendia que a tendência àquele suicídio num transe sonambúlico era a expectativa de fazer a mesma coisa que aquela mulher no passado fizera quando não superara o processo expiatório de uma viuvez, abandonando os pais e a filha, a orfandade, de uma forma indébita, porque fez uma escolha num pseudo-amor, num processo de apaixonamento, apenas movida pelo egoísmo. Assim, o Espiritismo nos traz, nessas duas histórias, a possibilidade de podermos encontrar novos paradigmas, novos balizamentos, para entender a dinâmica que se estabelece no cotidiano das nossas vidas. Tem sexo os espíritos? Perguntou Allan Kardec aos eminentes benfeitores da humanidade ao seu tempo, na questão número 200. E os espíritos responderam: não, como entendeis? Há entre eles, entretanto, algo que os liga, porque nos espíritos não há organismo, não há uma organização, mas há entre ele amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Sexualidade é mais do que um espaço biológico, é mais do que a genitália. Se há sexo nos espíritos de uma forma que a gente não entende, significa dizer que há, mas o sexo que há nos espíritos não está afeito a uma condição organicista, mecânica, biológica, de um organismo que deveria ensejar o ato sexual propriamente dito. Essa possibilidade não existe, mas há uma energia criativa. O sexo, portanto, na definição clara dos espíritos e na decodificação através do espírito Emmanuel e de André Luiz, fala-nos dessa energia criativa que todos detemos dentro da alma, que se exterioriza pelo processo cerebral. Vale-se de uma conjunção anatômica, fisiológica, valendo-se dos hormônios, de uma estrutura genitália, podendo se expressar genitalmente, através de um encontro sexual físico propriamente dito, de uma cópula. Mas essa energia, ela ultrapassa esse objetivo puro e simples de copular ou de procriar, que é uma das suas funções nobres colocado pela natureza. Em sendo uma energia, ela pode também ser alocada criativamente, numa relação entre parceiros que se relacionam emocionalmente, cuja sexualidade já não mais comparece. Por exemplo, num casal de idosos, em que os implementos físicos, hormonais, orgânicos, entraram num processo de degenerescência, nada obstante, há uma energia sexual, criativa, que faz com que o par mantenha o bom uso dessa energia, muito embora o corpo já esteja defasado, para o uso dessa energia no mecanismo de cópula propriamente dita. Quando alguém está num processo de viuvez, está num processo de solteiro e sem atividade sexual, não está assexuado, tem uma energia sexual, e essa energia sexual ela pode ser alocada numa linguagem psicológica sublimada. Na linguagem de Roberto Assagioli, o extraordinário psicoterapeuta italiano, ela pode ser transmutada. Numa linguagem espírita, bem coloquial, ela pode ser canalizada para o bem, para o belo, para o bom, através das atividades do passe, do transe mediúnico. Não é à toa que transe e transa estão relacionadas à glândula pineal. Há uma energia sexual que fez de Chico Xavier, muito embora não se acasalasse num relacionamento sexual propriamente dito, fosse um homem tão fecundo, gerando mais de 400 filhos livres, num processo criativo incrível. A sexualidade, portanto,
vista do ponto de vista espírita, é uma energia, não é o sexo físico biológico do macho e da fêmea. É, portanto, uma instância que está na alma e pode se exteriorizar pelo corpo, por diversas formas. Quando você aplica o passe ou faz um transe mediúnico, você está lidando com energia criativa, que está gerando, não corpos no processo da reprodução, mas gerando obras de cultura, de beleza, de literatura, de mediunidade. Assim sendo, nesses dias, usar essa energia é um grande desafio, porque dessas três forças da alma, sexo, paixão e amor, nós, em função de não lidarmos bem conosco mesmo, pelo nosso autodesconhecimento, nós fragmentamos essas forças e não conseguimos integrá-las adequadamente. Assim sendo, nós usamos o sexo, mas desconectado da emoção, ou da razão, ou da ética, e fica o sexo pelo sexo. Fica o sexo objetivando apenas o prazer, que se esgota em alguns segundos na expressão do orgasmo. Mas esse sexo é um sexo de superfície, de periferia, que pode gerar compulsão, que pode gerar distonâncias, distúrbios, disfuncionalidade, porque ele é um sexo que não elege ninguém, ele ganha em multiplicidade o que não tem profundidade. Ao invés de um relacionamento monogâmico, de cumplicidade, de respeito, ele resvala para as relações poligâmicas, para experiências múltiplas no campo do corpo, do qual a alma está desconectada, gerando assim distonias que ganham as páginas dos jornais, nos crimes, porque degeneram para além dos distúrbios emocionais, para os quadros psiquiátricos. É necessário, portanto, uma gestão dessa energia. É mais fácil gerir a energia atômica do que gerir a nossa energia sexual. Posta em a natureza, vigente em nós mesmos, inerente à nossa alma, e nós não sabemos como fazer com ela. Esquecidos de que essa energia, ela foi programada, é sonoplastia. De que essa energia, ela tangencia o universo, como diz André Luiz, ela está no átomo, nos elétrons que circulam em torno do núcleo, e está no macrocosmos, nos astros que circulam em torno de uma estrela, falando dessa energia nos minerais, no micro e no macro, e entre eles, em nós, nos espíritos que estamos viajando no nosso processo evolutivo infindável. Portanto, esse é o grande desafio. Ao lado desse, surge a paixão. Quem ainda não se apaixonou? É difícil encontrar alguém que consiga sufocar uma paixão. Naturalmente surge quando, na juventude, quando você se apaixona por alguém, e mesmo que essa paixão não consiga graus de contato de realidade, platonicamente, ela marca você. E quando ela consegue se efetivar, quase sempre é uma tragédia, porque nunca é como você acha que é, porque a paixão, como diria Chico Xavier, é o fogo que toma conta da casa, e que tem que ser graduado no fogão, pela disciplina, pelo controle. Quando, regido pela paixão, você sai de você mesmo. Se não está conectado com a sua centralidade do seu ser, se essa paixão não está subordinado ao comando da sua alma, de você, ela arrasta você. Diria os espíritos Allan Kardec, a paixão é como um cavalo, como um corcel, que se não dirigido, corre o risco de conduzir o seu condutor. Se nós dirigimos a paixão, a gente conduz a paixão para onde a gente quer. Mas se nós abrimos mãos das rédeas, o cavalo nos leva para onde ele, o cavalo, quer. A paixão, portanto, é essa força arrasadora, que não é negativa. Kardec, no seu tempo, indagou de todas as questões fundamentais para o ser humano e perguntou: está a paixão em a natureza, em sendo substancialmente pertencente à natureza? Ela é em si mesma má? Os espíritos responderam na questão 907, não, não é má, posto que
Apenas a vontade que se lhe acresceu o excesso, é que lhe faz o mal. Veja que com ela o homem consegue fazer grandes coisas. O abuso que dela se faz é que faz o mal. A paixão, portanto, diz os espíritos ao codificador, ela tem o objetivo de desaguar, atendendo às necessidades naturais e o despertamento do amor. A paixão é uma força da alma que precisa ser gerida, que não pode ser colocada em ação, qual se apresenta nas novelas, onde a pessoa abandona tudo e todos, a família, e vai viver muito bem num apartamento, que eu não sei como, tem tanto apartamento de frente para o mar. É aquela situação absolutamente irreal, mas bem dos contos de fada, a pessoa vai. É assim que a gente é quando está apaixonado. A gente está apaixonado, não é que se dá com uma novela, mas a gente tem a impressão que se daria, porque a gente é capaz de largar a mão de tudo, e aquela paixão é capaz de nos manter vivos. Como disse certa feita uma jovem, quando eu era bem mais jovem do que sou, ela disse assim: eu abandono meu emprego e vou viajar com você, tudo por aí. Você veja, ela não se dava conta da irracionalidade, ela queria se transformar na minha mala, abandonando o emprego. Ao invés dela dizer, eu vou trabalhar mais para você trabalhar menos, para viajar mais, ela dizia, eu vou deixar de trabalhar, que eu vou com você. Só faltou completar, pesando, onerando, porque você tem que trabalhar mais para se sustentar, me sustentar-me. Eu fiquei com pavor dela, porque ela estava dominada pela paixão. A paixão, quando toma a gente, ela corre o risco de nos arrastar, se não temos a condução sobre ela, se a nossa vontade não se sobrepõe, dando um curso para essa paixão. O nosso filho, quando se apaixona, mais jovem, a gente logo sabe, ele começa a tomar banho. Se é homem, demora 15 minutos tomando um banho, sai assoviando, se dispõe a lavar a louça, a gente fica pensando que ele está obsediado pelo guia dele, é que ele está apaixonado, e assovia, levanta cantando para ir à aula, pergunta se ela está precisando de alguma coisa, mamãe, papai, trata bem a irmã, está apaixonado, todo mundo sabe, faz a barba que ainda nem tem. A paixão, ela tem esse colorido, esse elan, e o amor é a força que centraliza a existência no equilíbrio dentro do universo. Diria São Vicente de Paulo a Allan Kardec, quando trata em um livro dos espíritos, o ponto que toca a esmola, quando diz, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei com que Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração entre os seres vivos, organizados, e a atração é a lei de amor para os seres inorgânicos. É bela a fala de Vicente de Paulo, mostra a lei de amor perpassando o inorgânico, o mineral, e alcançando-nos as almas, mas ele prospecta para o cosmos, mostrando que nós estamos experimentando viver dentro de um seio amoroso que é a divindade. A alma de Deus, por assim dizer, é o amor. O universo, ou os múltiplos universos, se preferirem, o cosmo, ou os múltiplos cosmos, se preferirem, eles estão empapados, impregnados no psiquismo amoroso do divino, no qual todos nós estamos mergulhados. E na conta de seus filhos, trazemos em nós mesmos o desafio de poder amar, amarmos-nos. É um desafio fantástico, que parece tão simples quando se propõe essa palavra, mas quando se olha para a sociedade, a gente se percebe completamente desconectado. A gente percebe, nesses dias de transição, um mundo vivenciando um colapso do desamor. Quando mais de 17 séculos nós vivemos uma construção de conteúdo psicológico centrado no poder patriarcal, na força,
no intelectualismo, na atitude daquele que deve se prospectar mandando, dominando, esquecidos do contraponto que deveria nos ensejar, fazer dessa construção total a expressão do amor, que é a sensibilidade, a amorosidade, a intuição, que é a estesia, que é a docilidade que falta no mundo, representando a energia maternal ou a energia yin. Somos o mundo yang, e no descompasso com o yin, na visão da saúde, na perspectiva chinesa, nós fazemos um desencontro e o organismo da humanidade adoece. E aí nós queremos resolver o problema com guerras, com bombas, com mísseis, com baleia azul. Nós queremos resolver o problema através de atitudes sempre que tangenciam dores mais acerbas, mais cruéis. Amar é uma experiência que requer a junção dessas duas energias. Amar significa dizer que eu vou juntar Yang e Yin, que montou o protótipo da figura de Jesus. Jesus reencarnou como homem numa sociedade patriarcal naturalmente, porque senão não seria ouvido, mas o seu psiquismo era da amorosidade. Identificado com o divino, trazia bem justo as expressões do poder do amor e do poder da austeridade. Ao mesmo tempo que era firme, era terno. Ao tempo que ele se coloca de uma forma enérgica, ele igualmente se coloca de uma forma dócil. Dependendo da situação, ele faz um mix dessas virtudes que todos temos que entretecer exercícios para desenvolvê-la. Se não conseguirmos aprimorar a nossa capacidade de amar, nós vamos experimentar aquilo que o grande, extraordinário psicólogo norte-americano Carl Rogers haveria de dizer. O homem moderno, diante de tanta tecnologia e de tanto desenvolvimento, sofre como nunca um processo de isolamento, de abandono, de solidão. Solidão dele em relação a ele e solidão dele em relação aos outros. Nunca nós experimentamos tanto desamparo, tanta indiferença no mundo. É muito difícil na atualidade nós olharmos para o mundo e vermos alguém conectando essas forças e amorosamente expressando o seu amor para além das janelas do seu lar. Nós amamos os nossos, nós amamos o meu país, nós amamos a minha etnia, aqueles que são da minha religiosidade, nós amamos pequenos. Nós ainda não ousamos desenvolver um amor capaz de ir além de nós mesmos, porque ainda não conseguimos nos amar. O desafio do amor é o auto-amor. É por isso que surgem as mulheres no programa MA, das mulheres que amam demais, que se colocam em torno de um homem, que se submetem a um homem, e de que servilmente se escravizam a um homem, que quando se ausenta, ela busca um outro, num processo de substituição, barganhando migalhas de atenção, de amparo, de continência, de cuidado, porque elas, em não se amando, vivendo um processo autofóbico, portanto, de autodesamor, elas buscam fora o que não tem dentro, e encontram homens narcísicos, que não amam ninguém, nem a si mesmos. Eles estão apenas centrados neles mesmos. E essas mulheres, como mariposas, ficam em torno deles. Mudam de homem, mas não mudam de padrão. E esses homens mudam de mulher, mas não mudam de transação emocional. Um é narcísico, o outro é autofóbica e faz o encaixe simbiótico de alta magnitude. Mas não só nesses quadros psicopatológicos. Quantos pais com filhos, mães com filhos ou casais, estabelecemos relações tão autoprotetivas, superproteção, relação, às vezes, de cuidado excessivo, que esmaga o outro, ou que, na expectativa de amar com liberdade, a gente abandona os nossos entes queridos,
porque não conseguimos nem olhar para nós mesmos, muito menos para eles. E eles se perdem, porque crianças, adolescentes, precisam ser cuidados. Não são aves que ainda desferiram o voo na construção de novos ninhos. Caem e os predadores comem. O amor é aquele que cuida, aquele que tem atenção. É aquele que vai dispensando uma liberdade que tem o tamanho da responsabilidade, da maturidade de quem vai usar essa liberdade. Mas se não amamos, nós queremos o filho para a gente, é o nosso filho. E ele vai casar e é a gente que vai escolher qual é a esposa dele, onde é que ele vai morar. Meu filho, essa mulher não serve para você. Há mães que amam tanto os seus filhos que não tem nenhuma namorada que consiga encostar. E às vezes ele encontra uma espírita, filha da dirigente da instituição, nos trinque. E ela não tem o que dizer, ela diz, meu filho, essa mulher não é para você. Mas mãe, aí dá os predicados todinhos, dá passe, evangeliza, é filha da presidente, do diretor, não sei o quê. Fala. Aí ela diz, não sei, meu filho, eu não sei lhe explicar. É intuição de mãe. Quando ela não tem nenhum argumento, ela vai para esse espaço enigmático para tentar segurar o filho, porque ela ainda não conseguiu chegar nela. Ela usa o filho como um processo de afirmação, porque ela, em relação a si mesma, não está suficiente. Assim não se ama, e quem não se ama não ama ninguém. Quem assim não se bem quer, não consegue bem querer ninguém. É por isso que na tradição judaico-cristã, a proposição de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é uma lei universal. Você é com os outros como você é com você. Então, amar é uma experiência delicada. Não é a gente ficar se beijando, eu me amo, eu me amo, eu me amo, porque às vezes é neurose, isso às vezes é toque. Amor diz sim, diz não, dá espaço para o outro, se aproxima quando o outro está precisando. Amor não viola e nem se deixa violar. Amor guarda respeito. Mas em nome do respeito, eu não abandono o outro. Em nome do respeito, de modo algum, eu vou experimentar a indiferença com o outro. A relação de amor, portanto, é uma relação que vem da origem do apaixonamento. Quando a paixão deságua na construção da amorosidade, o ser humano tem a chance de fazer a integração dessas três forças: amor, paixão e energia sexual, que está na mãe amamentando a criança. A energia sexual, sem sexo genital, a energia sexual, o apaixonamento da mãe que cuida acarinhando o filho, e da disponibilidade que não consulta o horário, o relógio para levantar à noite, para lhe dar a mama de 2h30, às vezes 2 em 2 horas, quando ele é recém-nato, quando ele ainda não compôs o seu horário. E essa mãe não sente isso como algo que pesa, porque é o seu filho. E ela o faz juntando essas três forças com maestria, ou um casal que na relação com o outro não faz só sexo. Eles não são casal porque faz sexo, ele é um casal porque eles estão se relacionando segundo a amorosidade e segundo a união sexual. E se o amor comparece, o casal, cultivando essa relação dia após dia, porque casamento não é algo que se estabelece com a assinatura de um papel, é um exercício de cuidado contínuo. É nessa perspectiva que a paixão permanece viva. Todo casal que ama, a paixão sai daquele estado esfuziante do primeiro encontro, ou dos primeiros encontros, dos primeiros momentos, mas sempre comparece como um elan que na relação dá ensejo que o parceiro, a parceira, sempre vibre um pelo outro. Portanto, não é um encontro apenas de corpos, são almas, como disseram os espíritos Allan Kardec, que se entrelaçam. Não é apenas o prazer orgásmico e da reprodução de corpos, viabilizando a reencarnação pela via da reprodução, é o prazer de almas que constroem a dor, uma apoiando a outra,
uma sendo cúmplice da outra nas construções do bem. Certa feita, eu vi uma jovem que tinha um buraco no peito, e ela dizia: eu vim aqui, e disse a cidade de onde ela tinha vindo. Era mais de 3 horas de Belém do Pará, de avião. E ela disse: eu vim porque eu tenho um vazio. E ela apresentava uma alteração também no campo do ouvido. Tinha um ruído do ouvido. E esse ruído foi originário de uma queda. Ela caiu e depois ficou com uma sequela de um ruído. Mas foi uma queda simples, ela caiu, jovem. Aquele ruído parece que não fazia sentido ter aparecido numa queda tão simples. Ela não bateu na quina de nada. E eu tentando olhar para o ruído, e ela me puxava para o vazio. Não, eu quero trabalhar o vazio. E, psicologicamente, fazendo uma avaliação da sua dinâmica, nós não encontrávamos uma motivação para avaliar o vazio. E encontramos-la no seu inconsciente profundo, quando ela se despedia no campo do seu esposo, e o esposo saía, uma cena romântica. Ela contemplava ele de costas, ele virava, fazia adeus, e ela fazia adeus, e ele ia e foi embora. Ela feliz, estava feliz, ficou ali, naquele rincão, com os seus vizinhos camponeses, mas o tempo passou e ele não voltava, não voltou. 15 anos depois, mais ou menos, ela estava sentada na janela, olhando para o mesmo espaço, agora depressiva. E porque não suportasse o abandono, tomou de uma espingarda e atirou no ouvido. E saiu do corpo. E quando a gente se suicida numa perspectiva de doença mental, temos os atenuantes que a divindade e a nossa consciência sabem. Ela foi acolhida naquela turbulência, naquela dificuldade, por quem? Pelo seu esposo. Ele tinha ido e sofreu um naufrágio e morreu afogado. Não voltou, não é porque a abandonara, não é porque encontraram outra mulher. Eles se amavam tanto, ele não voltou porque desencarnaram. Aliás, voltou, mas ela não o percebeu. Ela cuida dele, e ele cuida dela. E ela abre o coração para ele, dizendo: mas por quê? E ele lhe explica e silencia aquela inquietação. Mas o ato do suicídio deixava-lhe repercussão. Na vida atual, ela experimentou o mesmo vazio que sentia aquela mulher olhando na janela quando o seu pai desencarnou. O esposo do passado era o pai dela nessa existência. Quando o pai desencarnou, ela entrou no vazio e não conseguia fechar o luto. E a queda, aquela queda tão simplória, com a qual ela bateu a cabeça, fizera-lhe emergir ainda um resto de conteúdo decorrente do suicídio cometido. Quando ela fez conexão com isso e elaborou esse conflito, ela sorria. E ela dizia para mim: eu não pensava que a morte do papai tinha deixado esse buraco dentro de mim. Na verdade, não foi a morte do pai. Foi a morte do pai que evocou um amor, que precisou amar mais na ausência, que precisou amar mais renunciando à presença física dele que tinha desencarnado, e que gerou um quadro depressivo e uma tragédia do suicídio. Agora, ela realinhava isso. Assim é o amor. Quando nós não amamos de uma forma adequada, nós colidimos. Mas se nós amamos de uma forma correta, nós planificamos e nos abrimos para a vida. Ed e Meg se reencontrariam 40 anos depois, num programa da maior comunicadora norte-americana, Oprah Winfrey. Ela, no Dia dos Namorados, fazia uma matéria em torno das relações. E quem estava lá? Ed e Meg, sendo entrevistados por ela. E ela dizia, então, ele dizia, ela salvou a minha vida com algumas maçãs vermelhas, porque alimentou o corpo e depois alimentou a minha esperança fora do campo, no outro campo para o qual eu fui transferido. E ela dizia para a comunicadora, e ele
alimenta a minha vida todos os dias até hoje. Vejam quanta beleza. 40 caminhavam para fazer bodas de ouro, numa relação que começou num campo de concentração. Enquanto Joana, aquela mulher que tinha o processo do sonambulismo, voltou para a sua cidade e hoje dirige uma instituição respeitável no campo da miséria, atuando numa obra de assistência aos mais necessitados, fazendo a transmutação de um sentimento que ficou adoecido do passado. E aquele que era o seu amor do passado, o amigo do presente, continua numa amizade que não precisou ser maculada, ambos num processo de transmutação, seja da energia sexual, seja do vigor de um amor que mantém o elan do apaixonamento, para que possamos continuar efetivamente vivendo a vida com graciosidade, com beleza, com encanto a cada dia, porque o amor, efetivamente, é ele o fio de prumo que mantém o apaixonamento e mantém a sexualidade dentro de uma ética de equilíbrio, sem nenhuma hipocrisia, dentro de uma ética que me permite usar a energia sexual conjugadamente ou solitariamente de uma forma adequada. Juntar essas três forças na atualidade é a proposição espírita, para que saibamos, daqui a pouco, fazer a grande viagem de retorno, maximizando todas as nossas potências da alma, na certeza de que fizemos um melhor aproveitamento da nossa encarnação. Para encerrar, um lance da vida pessoal. Meu pai estava na UTI, próximo da desencarnação, 92 anos, e a minha mãe, que ainda não tinha visitado, naquele dia pediu para visitá-lo. E quando ela estava calçando a calcinha parkinsoniana, tombou e fez uma queda e fez uma fratura no dedo. Eu em viagem, tenho muitos irmãos, e quando se ia levar para o pronto-socorro, ela disse: não, eu quero ir ver o Abel, o esposo, meu pai. E todo mundo ficou assim, ela que manda, no das contas, é a matriarca. E ela foi, visitou, e depois que o visitou, ela saiu e foi para o pronto-socorro tratar a fratura de mão. Eu achei aquilo curioso, e fiz uma crônica, escrevendo essa cena, e no Evangelho no Lar eu li. E ao ler, quando acabei de ler, colocando de forma metafórica, no final eu digo quem eram, que eram duas pessoas de idade. Em princípio eu dou a impressão que eram dois jovens apaixonados, mas na verdade era o relato do caso dele e dela. Quando acabei de ler, ela disse, me olhou, eu disse: que tal, mãe? Ela disse: faltou o beijo que eu dei nele que você não colocou aí. O amor que ama, ama de verdade. Se ama de todo, vai além do céu, ou desce para as entranhas da humanidade e faz vibrar a divindade, porque Deus efetivamente é amor. Estamos precisando redescobrir o divino, através de um mergulho da autocompreensão da nossa energia sexual, da capacidade de nos apaixonar e de amar dia a dia alguém, um pássaro, um animal, um vegetal. Amar a tarefa espírita, alguém que ama, coloca essa energia sexual no passe e apaixonadamente nunca dá um passe igual ao outro, sempre ele é diferente, porque é a energia que uma alma que vibra, porque quem ama de verdade não conhece rotina, ainda que o passe seja aparentemente o mesmo, leva o colorido daquela alma, que é uma nova alma a cada dia, porque a cada dia ela se renova. Abraça o filho e nunca abraça do mesmo modo, porque cada abraço fala de uma mãe, de um pai que se renova a cada momento, e quando faz de uma forma diferente. O mesmo filho em relação ao seu pai, aos seus avós. É a descoberta do divino,
nas nossas entranhas, nessas três forças que, bem articuladas, nos permitem responder à pergunta que o poeta insistia em fazer na extraordinária poesia Inteligência Suprema, quando diz: quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz tão pujante, cheia de vigor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? O vento, a chuva, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta. Quem foi que fez os clarões da luz do sol e o cantar do rouxinol? As feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível pulca saltitante e o passo tardo, lento do elefante. O colibri conime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, e o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arquiangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e digo a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, guiando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado. Viram que maravilhosa palestra nos trouxe Alberto Almeida? Somos todos muito gratos por ele ter vindo aqui a São Paulo. Somos gratos a você também por ter assistido esse programa, mas lembramos, a reprise será no domingo às 16 horas. Muito obrigada a todos.